Eu acho que Lula tem muita razão no que ele fala, ao contrário de que muitos colegas, muita gente que acha que Lula não deve entrar nessa disputa com Campos Neto, que o presidente não pode falar de taxa de juros, não pode falar de meta de inflação, porque senão o mercado fica nervoso. Ora, se o Brasil praticamente inteiro, uma boa parcela do país, muitos setores, estão inconformados com a taxa de juros, eu acho que o presidente tem todo o direito, o político mais importante do país tem todo o direito, tem até, como eu disse, o dever de meter a colher nesse angu. Eu acho que ele está certíssimo de discutir, pelo menos, né? Colocar em discussão. Se as sugestões dele são as mais adequadas ou não, a gente vai ver, os especialistas aí vão tratar. Sobre meta de inflação, assim, a economia, a Carla entende muito mais do tema do que eu, mas assim, eu acho que a economia, algumas vezes, você tem que deitar a economia num divã de psicanalista, né? Porque as pessoas pensam assim, vai aumentar a meta de inflação, então os empresários aí vão achar que aí poderão praticar, empurrar a inflação mais para cima, praticar preços mais altos, mas também você mantendo uma meta de inflação que não é cumprida, é crível, os empresários, a economia vai rodar de uma forma saudável com a meta que não é cumprida. Aí se diz, não, a meta não foi cumprida porque há 2 anos a gente está com pandemia, a gente está com guerra da Ucrânia. Então, mas de qualquer forma, é uma meta que não é atingível, pelo jeito. E se não é atingível, continuamos com a guerra da Ucrânia, continuamos com algumas sequelas da pandemia. A pandemia reduziu bastante, mas continuamos com algumas sequelas da pandemia. Vamos atingir, vamos conseguir cumprir essa meta? Todo mundo acha que essa meta de inflação é fictícia, eu não sei qual valor tem essa fixação nesse patamar. Mas é isso, eu acho que é uma discussão meio para economistas e meio para psicanalistas, para psicólogos, porque assim, é uma coisa muito de expectativa do que vai acontecer, de abordagem, cada um interpretar de um jeito. Eu acho que os juros, especialmente, não tem uma justificativa racional para os juros estarem nesse patamar, na minha opinião. E o presidente Lula diz isso, e 80% dos brasileiros, como se mostrou na pesquisa recente, concordam com ele. Então, eu acho que essa pendenga Lula versus Roberto Campos Neto vai continuar, e eu acho que tem que continuar mesmo. Estava lá, né, no café da manhã, Diego, e foi engraçado que o presidente ele fala assim: eu não vou ficar batendo no Roberto Campos Neto, mas os juros, não sei o que, nanana, e continua, né? O presidente falou também sobre essa questão da mudança da meta. Até no final, a gente falou lá: presidente, explica melhor a questão da meta, porque está tendo ruído, o governo não vai mudar a meta. Aí ele fala assim também: olha, essa meta, você está mentindo para você mesmo, né? Quando você coloca uma meta que você não vai cumprir. E aí ele falou assim, mas isso não é comigo, isso é com o Banco Central, que agora tem autonomia. O que não é mais ou menos, não é bem isso, né? Porque quem define aí a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional, que tem governo os votos do ministro da Fazenda e da ministra do Planejamento. Mas aí depois, Diego, aquela coisa, né? Termina o café, os assessores vêm, olha, não é bem assim e tal. E aí explicou-se que o presidente não estava falando que não tem nada concreto de mudança de meta. Mas o que fica aí da mensagem do presidente é que ele diz que não vai ficar perseguindo o Roberto Campos Neto, que não vai interferir nisso, mas ele está muito incomodado, ele repete que está incomodado com os juros. E aí ele fez algumas promessas, digamos assim, de na volta da China resolver determinados assuntos, e esse seria um deles. Ele não quis falar, foi questionado sobre as novas indicações, né, para o Banco Central, como é que, se ele já estava com esses nomes fechados, já, alguns nomes que circularam aí, e ele não quis confirmar esses nomes, disse que isso ainda vai ser discutido com o ministro Fernando Haddad, mas que serão técnicos, que vão ter a visão do governo, enfim. Ele se esquivou de cravar coisas, mas, no geral, mostrou e reforçou essa insatisfação com essa taxa de juros, em alguns outros momentos. Ele começa o café da manhã e termina, para reforçar assim, com essa mensagem de que ele tem a compreensão do quão importante é a economia e a recuperação econômica para o sucesso do seu governo, né? Então ele fala disso assim do começo ao fim, literalmente, assim. E aí essa questão dos juros
tem um impacto direto e ele continuou reclamando disso, que vai ser uma toada que não vai parar tão cedo, eu acho. Né? Sem dúvida, eu escrevi uma coluna sobre isso e só queria chamar a atenção. Muita gente está falando da influência do bolsonarismo, do discurso de ódio do grupo de Bolsonaro, do ex-presidente, nesse clima de violência que acaba resultando em crimes bárbaros como esse. Mas a gente não pode simplificar. Não se pode atribuir ao bolsonarismo somente esse tipo de tragédia. A escalada de violência no Brasil, essa variação de formas de uso da violência em vários setores da sociedade já vinha escalando bem antes de Bolsonaro. Acho que em vários setores da sociedade a gente tem a violência impactando os brasileiros. Então é bom que a gente se debruce sobre esse problema com bastante racionalidade, usando o conhecimento acumulado nas academias, nas universidades, e que os estudiosos já tem muito estudo sobre esse tipo de comportamento, sobre as redes sociais, sobre o tipo de violência que esses criminosos como esse praticam, e em outros casos também. Que esses estudiosos se juntem com as autoridades governamentais para chegar a soluções racionais para em honra a essas vítimas lá da creche, que esse crime bárbaro sirva pelo menos para acordar a sociedade e fazer com que a gente pense em soluções reais, e não aquelas gritadas pela extrema-direita na tribuna do Congresso, que quer mais armas para defender as crianças, ou armar professores, ou botar só vigilantes mais para maior vigilância. O aparato de segurança pública tem que ser fortalecido, tem que funcionar adequadamente, mas não é isso só que resolve, não é isso que faz a gente tem que entender o que faz um rapaz de 25 anos cometer um crime bárbaro desse contra crianças, um outro garoto de 13 anos ir à escola e matar uma professora. Isso tem que ser melhor entendido, estudado, por quem entende, por quem tem a expertise para isso, para a gente dar soluções de verdade, não só ficar fazendo um discurso que inflama ainda mais e que aumenta ainda mais o clima de violência no país. Qual